A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, aqui mais uma vez com vocês, Osiel Dias, diretamente da cidade de Belém do Piauí, aqui neste meu canal Osiel Biblista. Para você que já me conhece, um abração para você, e para quem está me vendo pela primeira vez, eu vou logo pedindo para você me ajudar neste projeto, se inscrevendo, repassando para demais pessoas que gostem de estudar a Bíblia, aprender um pouco mais das Escrituras, da Palavra de Deus. E no finalzinho do vídeo, se você gostar, você deixa lá o seu like, deixa o seu joinha, assim você estará me ajudando bastante. E eu só peço que o Senhor Jesus abençoe você cada vez mais, amém? Resolvi gravar esse vídeo aqui em resposta a um irmão que comentou em um dos meus vídeos, pedindo para me fazer uma diferença entre as expressões hebreus, judeus, israelitas. Qual a diferença dessas expressões, dessa etimologia, ou desses títulos, dessas nomenclaturas para esse povo ali de Israel, né? Os descendentes de Abraão, que ora são chamados de hebreus, ora são chamados de judeus, ora são chamados de israelitas. Então o irmão Adilon me pediu para mim fazer essa diferenciação e neste vídeo eu quero tentar esclarecer o máximo possível. Lembrando que, além deles serem chamados de hebreus, judeus e israelitas, eles também podem ser conhecidos como semitas. E no finalzinho do vídeo eu vou explicar por que os judeus, aquele povo ali de Israel, também são chamados de semitas. Amém? Eu vou começar pela expressão hebreus, que tem até um livro, né? uma carta na Bíblia com esse nome hebreus. Por quê? Que os judeus também são chamados de hebreus, aquele povo ali de Israel, os descendentes de Abraão. Essa palavra hebreu vem de um ancestral, um homem muito antigo da época de Abraão, por nome de Eber. Ele é anterior a Abraão. Podemos ver essa expressão Eber no livro de Gênesis, capítulo 10 e 21, e também no livro de Números, capítulo 26 e versículo 45. Conferindo aqui rapidinho, aqui na Bíblia, em Gênesis 10 e 21 está escrito: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. No caso, Sem era o irmão mais velho de Jafé, e a ele nasceu filhos, dentre eles um chamado Eber. Desse nome foi que surgiu o nome Hebreus. No caso aqui em Gênesis, ele vem apenas com a letra E, mas já no livro de Números 26 e 45, ele já vem iniciado com H, até porque Hebreus, né, se escreve com H. Confira aí na sua Bíblia, em Números, capítulo 26 e versículo 45, que diz: dos filhos de Berias foram de Eber, olha aqui já com H, de Eber, a família dos Eberitas. Então, desse ancestral chamado Eber, foi que aquele povo começou a ser chamado como hebreus, ou seja, os seus filhos, os seus descendentes, a sua família, que foi se multiplicando, e eles ficaram assim conhecidos por hebreus. Inclusive Abraão foi um dos primeiros homens a ser chamado nessa nomenclatura de hebreus. Então daí vem essa expressão desse ancestral de Abraão chamado Eber. Israelitas. Por que os judeus, os hebreus, também são chamados de israelitas? Claro, é óbvio que já dá para entender que aí vem do nome do seu país, né? Israel. Quem nasce em Israel é chamado de israelita. Observe que essa expressão, ela surge na Bíblia a primeira vez em Êxodo. Êxodo, capítulo 15 e versículo 22. Vamos conferir aqui, para a gente continuar explicando. Êxodo 15 e versículo 22 diz: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Veja, nessa época aqui, na época de Moisés, eles já eram chamados de israelitas. E qual é essa origem?
origem do nome Israel? Sabemos que Israel era Jacó. Deus mudou o seu nome de Jacó para israelita. Quem foi Jacó? Para a gente entender. Deus chamou Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou a Jacó. Desses três patriarcas é que Deus fez essa grande nação escolhida por ele, que hoje é conhecido como judeu, hebreu ou israelita. Foi dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. O nome Jacó significa usurpador. E aí Deus teve um encontro com ele, com Jacó, em forma de um anjo, o anjo de Deus, como pode ser conferido lá em Gênesis 32 e versículo 28. Naquele encontro ali no vale de Jaboque, que o anjo do Senhor teve com Jacó, quando ia amanhecer no dia, ele estava ali travando aquela luta, um agarrado no outro, porque o anjo queria subir, e Jacó disse que só deixaria ele subir se primeiramente o anjo o abençoasse, e aí Jacó agarrou na perna dele e não deixou ele sair de sua presença enquanto o abençoasse. E aí, naquele momento, o anjo disse: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Confira lá em Gênesis 32 e 28. Então, o nome Israel é o mesmo nome de Jacó, que é o neto de Abraão. Ele teve o seu nome mudado por Deus de Jacó para Israel. Então, por isso que a sua descendência é chamada de israelitas. Então, recapitulando, Hebreus vem de um ancestral chamado Éber, como está lá em número 26 e 45, também Gênesis 10 e 21, onde aparece a primeira vez esse nome Éber, e israelita é o segundo nome de Jacó, que teve seu nome mudado por o anjo do Senhor, que era uma teofania, a presença de Deus aqui na terra, que mudou seu nome de Jacó para Israel. Então toda a sua descendência passou a ser chamada de israelitas. E judeus, por quê? Judeus. A nação de Israel, ela é formada por 12 tribos. Cada tribo era um filho de Jacó, ou seja, um filho de Israel. Ele teve 12 filhos. A nação ali foi dividida, vamos dizer assim, em 12 estados, que eram tribos, cada uma para um filho de Jacó. Dentre eles tinha um filho chamado Judá. E dessa tribo de Judá, quem nascia ali, quem era criado ali, quem vivia ali, era chamado de judeu. Só que quando Israel foi levado cativo pelo rei da Babilônia, ficou apenas a tribo de Judá, em que o servo de Deus chamado Gedalias foi colocado como governador daquela tribo ali de Judá. Então todas aquelas pessoas que ali ficaram, que não foram levadas para o cativo de Babilônia, era chamado de judeus. Por quê? Porque Gedalias estava sendo governador na tribo de Judá. Então todos que ali se reuniam para ser submisso a ele era chamado de judeu. Na época de Jesus, vamos dizer assim, esse apelido, essa nomenclatura, essa etimologia já tinha fixado. Então todo aquele povo ali de Israel, eles eram conhecidos como os judeus, porque tinha prevalecido apenas a tribo de Judá. Todas as tribos foram dispersas, foram espalhadas pelo mundo, foram levados cativos para a Babilônia. Depois, quando eles retornaram, 70 anos depois, o povo já estava sendo chamado de judeu, porque Gedalias tinha ficado sendo governador durante 2 anos da tribo de Judá. Então daí vem essa expressão. Essa expressão ela surge a primeira vez lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 6. Confira lá, 2 Reis 16 e 6, que você vai ver a primeira vez essa expressão judeus, por causa do que tinha prevalecido apenas a tribo de Judá. Você vê lá no livro de João, já no Novo Testamento, no Evangelho de João, vamos conferir aqui. João capítulo 7 e versículo 2 diz: e estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Ora,
Quando Moisés estabeleceu essa festa, era chamada de a festa do povo de Israel, a festa dos israelitas, ou seja, de toda a nação de Israel. Já nesse tempo aqui de Jesus, ela também poderia ser chamada de festa dos judeus, porque tinha prevalecido esse nome por causa da tribo de Judá. Então, recapitulando, hebreu, essa palavra hebreu surgiu de um ancestral chamado Éber, aquele povo ali, descendente de Abraão, passou a ser chamada por esse nome desse ancestral chamado Éber, daí vem Hebreus. Israelita é quando Jacó teve seu nome mudado de Jacó para Israel, e dali veio aquela grande nação que Deus tinha prometido a seu avô Abraão, então eles eram chamados de israelitas. E judeu, porque na época do cativeiro babilônico, apenas a tribo de Judá ficou ali sendo governada por um homem servo de Deus chamado Gedalias. E na época de Jesus, esse nome já estava tão comum que ao invés deles dizerem vai começar a festa de Israel ou de israelita, eles já disseram a festa dos judeus, porque tinha prevalecido esse nome. E semita, de onde vem essa expressão semita? Por que os judeus também são conhecidos como os semitas? Tem até aquela expressão de quem não gosta de judeu, quem é contra eles, é chamado de antissemita. Talvez você já tenha ouvido essas palavras, semita, antissemita. Por quê? Porque quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, ficou apenas Noé, sua esposa, né? Seus 3 filhos e suas noras, as noras de Noé. Eles eram Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos, após o dilúvio, foi que povoaram toda a terra. E naquela época, existia praticamente apenas 3 continentes no mundo, que foi se formando pós-dilúvio, que era a Europa, a Ásia e a África. Os europeus, eles foram povoados pelo filho de Noé, chamado Jafé. Então, os europeus são descendentes de Jafé. Os africanos foram povoados pelos descendentes de Cã. Então, os africanos são descendentes desse filho de Noé, chamado Cã. E os asiáticos, onde fica Jerusalém, onde fica Israel, foram povoados por este filho de Noé chamado Sem. Então, todos os asiáticos, inclusive a nação de Israel, por serem descendentes de Sem, são chamados de semitas. Entendeu? Daí vem essa expressão semita, porque os asiáticos, principalmente os judeus, os israelitas, são descendentes de Sem, desse filho de Noé, que tinha 3, Sem, Cã e Jafé. Os africanos são descendentes de Cã, os europeus descendentes de Jafé e os asiáticos, israelitas, descendentes de Sem. Daí vem essa expressão semitas. Essa palavra Sem você pode encontrar primeiramente lá em Gênesis 6 e 10, falando ali dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Então, praticamente, essa é a diferença entre hebreus, judeus, israelitas e semitas. Espero que eu tenha ajudado. Confira as referências que eu tenho falado aqui na Bíblia para melhor você entender. Deixe seu like, deixe seu comentário que você gostou, que você não entendeu, uma pergunta, uma opinião. E eu só espero que Deus abençoe você, sua família. Fique em paz em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, se o Criador nos permitir. Até lá, em nome de Jesus. Amém.